Olá, paz e bem. E se eu lhe dissesse que alguns dos momentos mais cruciais da história não foram moldados por reis ou exércitos, mas por uma intervenção divina inexplicável? Prepare-se para ter sua compreensão do passado completamente remodelada, enquanto desvendamos as impressionantes histórias reais de santos, cujos milagres não apenas mudaram vidas, mas alteraram fundamentalmente o curso da civilização humana. Uma força oculta esteve em ação ao longo da história, orquestrando silenciosamente eventos incríveis e desafiando qualquer explicação. Estamos revelando as sagas não contadas de figuras lendárias, reverenciadas como santas, cujos atos extraordinários de poder divino levaram a resultados tão profundos que literalmente mudaram o mundo como o conhecemos. Você não vai acreditar no que eles conquistaram. Você está pronto para desafiar tudo o que achava que sabia sobre história? Esqueça os livros didáticos e prepare-se para uma jornada rumo ao milagroso, onde a fé moveu montanhas, às vezes literalmente. Junte-se a nós para explorar os relatos impressionantes e documentados de santos, cujas intervenções divinas não foram apenas triunfos pessoais, mas também pontos de virada históricos que ecoam até hoje. Além do véu. Introdução às histórias não recontadas. O mundo se lembra de imperadores, conquistadores e inovadores, mas e as forças silenciosas, os indivíduos cuja fé moveu montanhas, literalmente? Milagre. Não é apenas intervenção divina, mas atos tão extraordinários que desafiam a explicação natural, alterando fundamentalmente trajetórias históricas. Descobriremos 3 santos surpreendentes cujos supostos milagres não apenas inspiraram, mas remodelaram irrevogavelmente impérios, sociedades e crenças. O arquiteto da fé de um império, São Constantino e o Edito de Milão. Pouco antes da Batalha da Ponte Milvia, em 312 d.C., Constantino viveu um momento decisivo. Conta a tradição que, olhando para o céu, ele viu um sinal luminoso, o Chi-Rho, formado pelas letras iniciais de Cristo em grego, acompanhado da frase: "Com este sinal, vencerás." Movido por essa visão, Constantino ordenou que seus soldados marcassem seus escudos com o símbolo cristão. Na manhã seguinte, enfrentou o exército de Maxêncio e venceu. Essa vitória mudou o rumo do Império Romano. No ano seguinte, 313 d.C., Constantino, agora imperador do Ocidente, e Licínio, imperador do Oriente, publicaram o Edito de Milão. Esse decreto foi um divisor de águas, garantiu liberdade de culto a todos os cidadãos do Império, devolveu os bens confiscados aos cristãos e pôs fim às perseguições religiosas que marcaram séculos de martírio. A partir desse momento, o cristianismo deixou de ser uma fé clandestina. Passou a crescer livremente, influenciando a cultura, a política e a lei. Foi o início de uma nova era, a era em que o Evangelho moldaria o coração da civilização ocidental. O Edito de Milão não foi apenas um documento político. Foi o primeiro passo para garantir a liberdade religiosa, um direito que ainda defendemos hoje. Graças a Constantino, a fé cristã pôde florescer e transformar o mundo. A mulher que salvou a França, Santa Joana d'Arc, e o cerco de Orleans. No início do século XV, a França estava em desespero. O país estava devastado pela Guerra dos 100 Anos. O exército francês estava desmoralizado e o trono ameaçado. Foi nesse cenário que surgiu uma jovem camponesa de Dom Remy, Joana d'Arc. Joana afirmava ouvir vozes celestiais de santos e arcanjos que a chamavam para uma missão impossível: salvar a França e levar o Delfim Carlos a ser coroado rei. Sem educação formal, mas com uma fé inabalável, ela conseguiu algo impensável: convencer líderes militares e o próprio Delfim a lhe dar um exército. Em 1429, Joana liderou as tropas no cerco de Orleans, ponto crucial da guerra. Contra todas as expectativas, inspirou soldados cansados, levantou o moral das tropas e conduziu uma série de vitórias rápidas. A libertação de Orleans foi vista por muitos como um milagre, sinal de que Deus estava com a França. As vitórias de Joana não apenas mudaram o rumo da guerra, mas também ajudaram a forjar uma nova identidade nacional francesa. Ela se tornou símbolo de coragem, fé e resistência,
inspirando gerações futuras e movimentos de libertação ao longo da história. Séculos depois, a Igreja reconheceu a santidade de Joana, canonizando-a em 1920. Sua história permanece viva como um testemunho de como a fé pode mover nações e mudar o curso da história. O curador de um continente, São Francisco de Assis e a conversão de milhares. São Francisco de Assis é lembrado pelos estigmas e pelo seu amor à pobreza, mas sua vida foi marcada também por milagres e curas que impactaram milhares de pessoas em seu tempo. Muitos relatos falam de enfermos que, ao tocarem suas vestes ou ouvirem sua pregação, foram curados de doenças físicas e espirituais. Francisco não apenas falava de Cristo, ele transmitia paz, alegria e esperança, transformando corações e comunidades inteiras. Um dos episódios mais emblemáticos é a história do lobo de Gubbio. A cidade vivia aterrorizada por um lobo feroz que atacava homens e animais. Francisco, movido por compaixão, foi ao encontro do animal. Em vez de atacá-lo, fez o sinal da cruz e falou com ele mansamente. O lobo se acalmou e, diante dos moradores, Francisco fez um pacto. O povo alimentaria o lobo e ele jamais atacaria a cidade novamente. O acordo foi cumprido e Gubbio viveu em paz. Essa história se tornou símbolo de reconciliação e harmonia, mostrando que Francisco era capaz de unir até o que parecia impossível: homem e natureza, medo e confiança, violência e paz. Mas Francisco foi ainda além. Sua mensagem de pobreza voluntária, amor ao próximo e cuidado com a criação foi uma verdadeira revolução espiritual. Inspirou uma nova forma de viver o Evangelho, desafiando o apego às riquezas e chamando todos a verem Deus em cada criatura. O impacto foi tão grande que, séculos depois, sua influência continua viva. A ordem franciscana espalhou-se por continentes, levando educação, ajuda aos pobres e uma espiritualidade de simplicidade e compaixão que moldou o bem-estar social e espiritual de inúmeras nações. São Francisco nos lembra que a verdadeira conversão começa no coração, mas se espalha como fogo, curando não só indivíduos, mas sociedades inteiras. Ecos através do tempo, o legado duradouro dos milagres. Quando olhamos para a história, percebemos que os milagres, sejam eles entendidos de forma literal ou simbólica, funcionaram como verdadeiros impulsionadores de transformação. Cada aparição, cada cura, cada sinal divino relatado, desencadeou mudanças que moldaram culturas, reinos e até o rumo de civilizações inteiras. Mas talvez o mais impressionante seja o poder da crença. A fé nos milagres sempre moveu o ser humano a ir além de seus limites. Inspirou santos e mártires, motivou reis e camponeses, guiou exércitos e consolou corações em tempos de desespero. A crença no extraordinário moldou leis, deu origem a instituições e sustentou sociedades em períodos de crise. Esses eventos, reais ou espiritualmente significativos, nos convidam a refletir. Quais são os milagres ocultos que ainda nos rodeiam hoje? Quantas vezes deixamos de enxergar o extraordinário no meio do ordinário? Talvez o maior convite seja o de abrir os olhos para ver como o divino continua agindo em nossa história e em nossas vidas. Se os milagres de ontem foram capazes de transformar o mundo, quem sabe os milagres de hoje estejam preparando o caminho para o futuro. E eu quero ouvir você. Que milagres você acredita que ainda marcam a nossa era? Deixe seu comentário, compartilhe sua visão e vamos continuar essa conversa. Porque os ecos dos milagres continuam a ressoar, se tivermos coragem de escutá-los. Essas histórias nos mostram que o divino não está distante. Ele atravessa séculos, muda destinos e continua ecoando até hoje. Se esses milagres remodelaram impérios e inspiraram nações inteiras, o que será que Deus ainda quer fazer na nossa história? Se você também acredita que a fé continua movendo montanhas, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias. E me conta aqui nos comentários, qual desses milagres mais te inspirou hoje? Vamos juntos continuar desvendando os sinais do céu que continuam transformando o mundo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.